Sejam muito bem-vindos a mais um Série D no Detalhe. Vocês repararam, normalmente a gente bota a narração dos gols do final de semana no início do programa, mas dessa vez foi só a introdução. Por quê? Não teve gol, né? Mas vocês vão entender o porquê. A gente fez o Brasiliense e Gama, fez o jogo também da Juazeirense contra o Retrô. Daqui a pouco a gente fala, vamos logo começar comigo. Richard Baluta, Deco, como vocês já sabem, mas já passando a bola para ele. Daniel D'Alessio, o maior boliviano do mundo, grupos 1 e 2, tiveram algumas coisinhas interessantes, né, Daniel? Saudações a todos. Bem, tivemos a rodada realmente com muita coisa ainda a ser dita. Esses grupos 1 e 2 da Série D, rodada número 5. Estamos chegando perto da metade da competição. Bem, vamos lá, vamos começar com o grupo 1. Grupo A1. Nós tivemos no sábado a vitória do Castanhal sobre o Ipiranga da Amapá por 2-1. Gols de Samuel e Pecel, o nome dele é esse mesmo, Pecel, com Maurício descontando para o Ipiranga. Depois nós tivemos um jogo muito interessante, que foi São Raimundo e Gás, o clássico lá de Roraima. Nós tivemos um lance com 4 minutos de jogo, o goleiro Davidson, do Gás, ele saiu da área e deu um tapa na bola, uma coisa totalmente desnecessária, e foi expulso. Então o Gás teve que jogar com um atleta menos a partida inteira, basicamente, né? Se for contar até os acréscimos do primeiro e segundo tempo, dá mais de 90 minutos. E mesmo assim conseguiu abrir o placar com o Léo Rosa de pênalti, mas o São Raimundo acabou com Stanley, que não é o Kubrick, é Stanley Pacheco. Ele conseguiu empatar a partida em 1-1, resultado terrível para o São Raimundo, até pela tranquilidade que ele teve, né, de jogar com um a mais, 90 minutos, não conseguiu vencer o Gás, que vinha de 3 jogos, 3 derrotas, agora já tem 2 empates seguidos. Isso que é evoluir aos poucos, né? Depois nós tivemos um jogo muito importante mesmo nesse grupo, que alterou um pouco a classificação, um confronto direto, eu diria, em que o Fast Clube perdeu em casa do Galvez por 2-1. O Galvez abriu o placar com Giovanni de pênalti. O Fast empatou com Jack Chan, ele mesmo, Jack Chan. E já no finalzinho do jogo, Radamés, que não é aquele, não é o Radamés, entre aspas, Araújo, é um outro Radamés, ele fez 2-1 para o Galvez, fora de casa, vitória importantíssima, já tinha ganho do Atlético Acreano, o clássico, e agora conseguiu vencer mais uma. Ô, D'Alessio, diga. Lembrando que o Radamés aquele é reserva do Brasiliense, também está jogando na Série D. Isso, ele está na Série D, por isso esse é o outro, não é o Radamés Araújo. E no domingo a gente teve um jogo que, olha, deu muito o que falar, não tanto o jogo em si, né? Eu até vi os gols, mas basicamente o que aconteceu no pós-jogo, né? Bem, na partida o Atlético Acreano perdeu mais uma, o Atlético Acreano continua sem vencer desde muito tempo, tem uma sequência enorme de jogos sem vencer na Série D. Ano passado empatou acho que metade dos jogos e perdeu a outra metade. Não é um time que só apanha, mas é um time que não vence. O Penarol venceu 2-1. Reginaldo, um gol contra, tanto quanto tosco. Depois Guioto fez 2-0 para o Penarol. E aí Daniego, ele até postou no Instagram o gol dele, Daniego marcou para o Atlético Acreano 2-1. Mas o grande problema todo é que depois dirigentes do Penarol, eles mostraram inclusive uma conversa de WhatsApp com alguém que se passava por dirigente do Atlético Acreano, querendo literalmente vender o jogo, né? Vender a partida, cobrar uma grana para entregar o jogo. E a gente lembra que o Atlético Acreano não ganha de ninguém, né? Há bastante tempo, e na Série C mesmo era barbada apostar contra o Atlético Acreano. A gente teve jogos assim dos mais gols contra completamente absurdos, gols assim esdrúxulos, que a gente já sempre achou muito estranho, né? Vamos ver, tomara que isso seja apurado, tomara que a CBF tenha disposição em correr atrás disso, né? A gente vê, Atlético Acreano tem bastante tempo que se fala bastante, se desconfia bastante de alguns gols que o time sofre. Então, é um time que quase subiu para a Série B num ano e no outro, com um time muito semelhante, simplesmente perdia de forma assim muito estranha um jogo atrás do outro. Então, tomara que isso seja investigado, porque
é complicado, né? Um time chegar na Série D para fazer isso. Mas é claro, aí isso tem que ainda ser comprovado, tem que se ter todo o cuidado quanto a isso. Na classificação do campeonato, nós temos o Castanhal, líder com 11 pontos. Parece realmente se encaminhar para a classificação, era um dos candidatos, ok. O Penarol agora aparece com 9. Temos o Galvez também com 9. O São Raimundo de Roraima, esse tropeço aí feio, mas continua com 9. O Ipiranga do Amapá com 7, de 2 derrotas seguidas, uma em casa agora, outra fora. O Faixa aparece com 6, por isso que eu falei que é um jogo importantíssimo essa partida do Faixa, porque jogou em casa e perdeu o confronto direto para o Galvez. Se tivesse vencido, estaria no lugar do Galvez e o Galvez no lugar do Faixa. O Gás com 2 pontos, não tem chance de classificação, realisticamente falando. O Atlético criando com 1. Então, é um grupo que mantém o que eu disse semana passada, né? São 6 times lutando por 4 vagas, com o Castanhal, acho bem provável que ele consiga a classificação. Pulando agora para o grupo 2. O grupo 2 temos alguns jogos bem interessantes. Acompanhei um pouco só de Guarani de Sobral e 4 de julho. O 4 de julho conseguiu abrir o placar com o Iltinho, fez 1-0. Mas o Guarani de Sobral, já no finalzinho do primeiro tempo, com Alex Maranhão, que não é aquele. Eu vi ali, ó, Alex Maranhão, deixa eu ver se é aquele, não é aquele. Empatou, logo no segundo tempo, no início, o Macena fez 2-1 e Daniel, meu xará, fez 3-1 para o Guarani de Sobral. Grande vitória contra o 4 de julho, grande campanha dos 5 jogos, 4 vitórias, somente uma única derrota. Ainda no sábado tivemos um jogo também bem interessante, que parece mostrar mais ou menos o que cada time pode apresentar. O Juventude no Maranhão perdeu em casa 3-1 no Paragominas. Paragominas fez 1-0 com Caica. Edrian marcou mais um gol para ele nessa Série D, empatou 1-1. E no segundo tempo, Paulo Rangel e ele mesmo, Aleilson, está com 36, 37 anos mais ou menos. Eu vi um site 36, outro 37, não sei qual a idade exata, mas algo em torno disso. Aleilson, que jogou no Flamengo, que jogou no Bahia, mas depois a carreira dele se resumiu a jogar basicamente no Pará. Ele marcou 3-1, vitória do Paragominas fora de casa, vitória também muito importante, confronto semelhante ao Faixa contra a Galvez. E aí tivemos também no sábado uma grande surpresa. A gente falou, né, da sequência absurda de derrotas consecutivas do Palmas disputando a Série D, já que ano passado perdeu todos os jogos e esse ano tinha 4 jogos, 4 derrotas. Mas, incrivelmente, o Palmas venceu o Tocantinópolis pelo placar de 4-1, ou seja, voltou a vencer e voltou a vencer bem. E eu havia dito lá, acho que na segunda rodada, que eu não acreditava muito nos times de Tocantins, mas o Tocantinópolis tinha ganho um jogo fora de casa, estava começando a entrar na briga, aí toma 4-1 do Palmas, realmente é para vaias e não para Palmas. Agora, interessante o time do Palmas. Fez 1-0 com Ronailson, depois do Palmas fez 2-0 com Elenilson, vários jogadores suecos, né, nesse time do Palmas, né? Ronailson, Elenilson. Esse Elenilson é um que jogou, inclusive, no Galícia. Conheço ele, muito bom jogador. Agora machuca demais, chegou aí para a Europa. Foi junto com outro jogador do Galícia para a Europa. O outro vingou, tá no Vitória de Guimarães, o Davidson. Ex-Santos, inclusive. Ex-Santos também. Mas o Elenilson, ele lesiona demais, mas é um jogador muito bom, gosto. Tanto que o apelido dele era Elionilson Messi, no Galícia. Mas vamos lá, ele jogando pelo Palmas, fez 2-0. E Rafael Gladiador, que já falei dele, se não me engano, na semana passada, ele mesmo, ex-futuro craque do Bahia, marcou 2 vezes. Mas eu quero destacar o seguinte, Cho, você lembra do Cho do Atlético Mineiro? Então, o Cho está jogando no Palmas, né? E ajudou o Palmas a conseguir um chocolate, né? Contra o Tocantinópolis. Vitória. Não, essa não podia deixar passar, né? Chocolate do Palmas, fazendo 4-0, mas aí apareceu um cidadão chamado Valber, velho conhecido, com passagens pelo Paraná, Motoclube, Ceará, Avaí, ele mesmo, tá? Quase 40 anos, se não me engano, ele conseguiu marcar o gol de honra do Tocantinópolis. Então, assim, um jogo assim bem interessante, né? Tivemos também expulsões, o Tocantinópolis teve jogador expulso, 2 expulsos durante a partida, mas já no segundo tempo não dá para justificar, no finalzinho do jogo não dá para justificar a derrota devido a isso. E para fechar... o goleiro do Palmas pegou um pênalti, hein? Sim, isso mesmo. O goleiro do Palmas ainda pegou um pênalti também, mas acho que não ia evitar o chocolate. E para finalizar, no domingo, tivemos o clássico lá, maranhense, temos 3 times do Maranhão no grupo, Motoclube 1, Imperatriz 1, Cleiton marcou para o Motoclube, e Romário, que definitivamente não é aquele, nem outros, né, que surgiram por aí, tinha um Vitória mesmo,
também pelo que eu pude averiguar, acho que não é esse, empatou o jogo para o time do Imperatriz. Então a classificação do grupo ficou o Guarani de Sobral com 12, líder isolado, vai classificar, e muito provavelmente em primeiro lugar. Paragominas com 8, 4 de julho também com 8, aposto muito que esses três vão classificar. O Motoclube com 6, correndo um sério risco. Imperatriz com 6, Tocantinópolis e Juventude com 5, Palmas agora aparece com 3 pontos. Mas eu acho que esse grupo aí é um grupo que se encaminha para a gente ter Guarani de Sobral, Paragominas, 4 de julho, Motoclube. Acho que a gente chega talvez até a última rodada já com esses times aí, provavelmente classificados. É isso que a gente teve nessa rodada aí, cheia de nomes exóticos, de situações também inusitadas. Só destacar aí que o Rafael Gladiador é um dos artilheiros do Brasil, viu? 14 gols no ano. Artilheiro do Tocantinense, que ainda não terminou, inclusive, né? Pode fazer e que não mais. tem data para voltar. Vamos agora seguir para o grupo 3 e 4. Inclusive, Richard, fica atento aí que tem um jogo que você vai falar rapidinho. Mas é do grupo 4, vamos para o grupo 3 primeiro. Vamos começar com o time do artilheiro do Brasil, Olávio, que não fez gol essa rodada. Dessa vez eles tomaram 2-0 do América de Natal. Um gol num bate-rebate, esquerdinha faz 1-0 aos 21 minutos. E Max Pedreiro. Diga, Anderson. Não, detalhe, esse esquerdinha é aquele do 4 de julho, que saiu até aquele áudio dele falando que ia apostar uma casa, que o 4 de julho ia classificar em cima do São Paulo, enfim. Ele foi pro América. E também fez 3 gols já na Série D. Sim, e foi importantíssimo para o América voltar a vencer, né? E Max Pedreiro, aquele Max que jogou no Palmeiras, ídolo do América, aproveitou o erro do zagueiro, fez 2-0. O América volta a vencer, só tinha vencido na estreia. Ajuda um pouquinho, não entra ainda entre os 4, mas a tabela daqui a pouco a gente fala. Agora, o líder do grupo, também no sábado, o ABC foi enfrentar o Caucaia no Ceará, saiu dando 2-0. Vinícius Leandro pegou uma bola doida lá que o goleiro rolou para ele, tocou, fez 1-0. E Negueba, aquele Negueba do Globo, que foi o autor do gol do título do Globo do Campeonato Potiguar, driblou o goleiro, fez 2-0, fatura liquidada? Não. Como a Fênix Gênesis diminuiu aproveitando falta cobrada na área, 2-1. Depois outra falta cobrada na área, essa já aos 47 do segundo tempo, Castro de cabeça fez, o ABC rolou a bola, perdeu, o Caucaia cobrou o lateral, a bola chegou em Gênesis, ele ganhou no corpo do zagueiro, tocou no canto. Gênesis, o nome do jogo, o Caucaia vence na Série D. E para fechar isso, fale, Anderson. Não, desculpa te interromper de novo aí. Esses jogos do Caucaia são incríveis, né? Eu acho que eu vou passar a assistir esses jogos do Caucaia, porque é só placar maluco. Só para você ter diga. noção, Anderson. O Caucaia fez 11 e tomou 14 gols no campeonato. Disparado o time que mais teve gol envolvido nos jogos. É o que eu ia destacar agora. É a segunda pior defesa do campeonato e o segundo melhor ataque. É só jogo maluco. É 3-3, 4-3. E vai lá. Agora, seguindo 2-0 para começar o Campinense e o 13. O Campinense dominou o 13. Foi muito melhor que o 13. Chegou a meter bola na trave, mas não saiu do 0-0. Resultado que é mais ou menos para o Campinense, que está ali em cima, para o 13 muito ruim. O 13 é o único time do grupo que ainda não venceu. E o Souza recebeu o Central. Primeiro tempo, o Central um pouquinho melhor. No segundo tempo, o Souza muito melhor, mas também não mexeram no placar. 2-0. E como é que ficaram o grupo? Vamos lá. O grupo ficou com o ABC com 9 pontos, Campinense e Souza com 8. O Campinense vence no saldo de gols, o saldo de gol do Souza é negativo. E o Atlético Cearense e o América com 7. O Atlético Cearense também tem saldo melhor que o América, apesar da derrota na rodada. O Central em sexto com 5, junto com o Caucaia. O Caucaia tem saldo pior, né? Até porque sofrer 14 gols não é para qualquer um. E o 13 com 4 pontos é o único time que não venceu ainda no grupo, tentando se recuperar. Inclusive tem um jogo duríssimo no domingo. E vamos para o grupo 4. No grupo 4 já vamos começar com o jogo do sábado. Vamos começar com confrontos de baianos. Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira. O goleiro foi dar um soco, o goleiro do Bahia de Feira, foi mal, bola sobrou e Vitinho tocou para o gol vazio aos 4 minutos, fazer 1-0. Mas Jarbas
que fez gol na final do Baiano, hein, Daniel? Jarbas recebeu a bola, bateu uma boa bola cruzada entrando na área, 1-1. Segundo tempo, Vitinho escorou o cruzamento e Jean com M no final. Esquisito, mas tudo bem. Faz 2-1 pro Carcará, mas o treinador empatou. Thiaguinho escorou e ele, Deon, tocou pro gol. 2-2, uma vitória que arrombou os dois times. A gente vai explicar o porquê. O Asa recebeu o Sergipe e perdeu. O Asa tomou 3-1 do Sergipe. O Sergipe dominou completamente esse jogo. Foi um jogo, mostrou a diferença de nível. O Diego Aragão recuperou uma bola no meio campo, lançou o Luizinho, que fez 1-0. Paulinho vai aparecer de novo já. Paulinho aproveitou um escanteio e fez de cabeça 2-0. Kaique, o zagueiro, também de cabeça, aproveitou uma falta na área e diminuiu. Mas Paulinho driblou 2 pela esquerda, chutou no canto, é um lindo gol. 3-1. Sergipe vai aparecer já. Esse grupo talvez seja o grupo que tenha mais decidido. No domingo, o Itabaiana foi econômico, mas fez o suficiente. Manteve sua liderança. 1-0, um gol que Técio cobrou escanteio, Diego Bispo de cabeça fez. E para comentar Retrô e Juazeirense, quem fez o jogo? Richard, traz suas impressões rapidinho sobre Retrô e Juazeirense. Bem, Retrô e Juazeirense, o jogo foi 0-0, né? Mas um jogo de bom nível de futebol, incrivelmente. As duas equipes, assim, me surpreenderam positivamente. Eu não tinha visto nenhum jogo do Retrô essa temporada. E eu vi, acho que, no máximo, os jogos da Copa do Brasil, do Juazeirense. E, assim, me surpreendeu muito, assim, o Retrô bota a bola no chão, o Retrô trabalha bem a bola. E a Juazeirense, o Deca quer falar, inclusive. Fala aí, Deca. Eu não quis dizer nada, não, pô. Só que você falou Retrô aí, me lembrou umas paradas aí, deixa pra lá. Mas, enfim, né? O Retrô é um bom, assim, as duas equipes trabalharam bem a bola, assim, nível, nem parecia nível de Série D, sendo bem sincero. Ô, Richard. Oi. O time do Retrô joga um futebol moderno, então? Ou joga um futebol retrô? Joga um futebol moderno, D'Alessio. Não, falando sério, assim, me surpreendeu muito, assim, as duas equipes, o Retrô principalmente. O Retrô, assim, o Retrô não é a equipe que rifa a bola, não é a equipe que abusa de cruzamento, é uma equipe que trabalha bem a bola, que tem jogadores interessantes e poderia ter vencido o jogo, né? Perdeu um pênalti no começo do segundo tempo ali. O Otávio cobrou pessimamente o pênalti, tirou uns 2 metros do goleiro na lateral e botou pra fora. Mas daí depois foi um show de horrores por parte da Juazeirense no quesito de perder gols. Assim, o Thalisson perdeu uns 3 gols feitos. Assim, teve um que ele perdeu sem goleiro. Teve outro também, ele perdeu cara a cara. A Juazeirense se amassou, assim, o Retrô, principalmente ali na metade do segundo tempo, etapa final. E no fim ficou nisso, assim, o Retrô também teve algumas boas chances com o Juan no final do jogo, mas ficou nisso, ficou um 0-0 bem justo, um jogo bem jogado, tecnicamente bem interessante. E assim, não é aquele 0-0 que a gente sempre fala, 0-0 horroroso. Não, muito pelo contrário, foi um 0-0 bem interessante. As duas equipes poderiam ter sido 1-1, 2-2, pelo que as equipes criaram. Lembrando que o Retrô lançou uma camisa retrô de um time que nasceu em 2016. Mas vamos falar aqui da classificação do grupo. Itabaiana líder com 11 pontos, Sergipe com 10, Juazeirense com 9 e Retrô com 8. Esse G4 não alterou, só mudou as posições. Asa com 4, Bahia de Feira foi a 4, mas não venceu ainda no grupo, por isso está atrás. Muricy com 3, Atlético de Alagoinhas com 3, o Atlético de Alagoinhas também não venceu, por isso está atrás. E ao contrário do grupo 3, que tem algum equilíbrio, tem 5, 6 times brigando com vaga, inclusive o ABC entrou no bolo, o grupo 4 está claramente dividido em 2 blocos. Os 4 primeiros são muito melhores que os 4 últimos. Muito provavelmente esses 4 não vão mudar. Os 4 times estão jogando muito mais. Tanto que a vitória do Asa foi em cima do Muricy, a vitória do Muricy foi em cima do Bahia de Feira. Nos confrontos com os 4 primeiros, eles não pontuaram ainda. E antes de eu passar a palavra para a Deca, eu vou rapidinho comentar sobre o jogo que eu fiz no sábado, que foi Brasiliense 0, Gama 0, e vou poupar Anderson de palavras, porque eu vou dizer que, ao contrário do Juazeirense e Retrô, o jogo foi horrível. O jogo foi muito ruim. Primeiro tempo que até o Gama equilibrou um pouquinho, teve um pouquinho de bola, tentou, mas o time é fraco. O Brasiliense aceitou, e os dois times, cada um perdeu um gol absurdo. Primeiro o Brasiliense perde um gol com o Maicon Assis, que o zagueiro consegue travar quase em cima da linha, a bola vai por cima do gol. E depois,
Hugo Almeida perdeu um gol sem goleiro. A bola foi tocada para ele conseguiu tocar, a bola passou assim, ó, na frente do gol. Uma bola que era só ele escorar e botar para dentro. O companheiro dele, acho que era o Gabiga, já tava comemorando. E ele perdeu 0-0. O segundo tempo, o Brasiliense foi muito superior. O goleiro Douglas do Gama foi o melhor em campo. Inclusive, eu votei ele como o melhor em campo. Mas o jogo em si foi muito ruim. E estou poupando o Anderson de falar desse jogo. Então, Anderson, os outros jogos do Grupo 5, do Grupo 6, já está livre você de Brasiliense e Gama. Muito obrigado. Até porque esse Grupo 5 também não teve muitos jogos interessantes, não, né? Tivemos Nova Mutum ganhando do União Rondonópolis de 1-0, gol do Saulo aos 33 do segundo tempo. Nova Mutum vira líder do grupo, né? Já vou falar dessa tabela aí. O saco de pancada do Grupo 5, o Jaraguá perdeu de novo. O Goianésia 3-0 em casa. Bosco aos 29 do primeiro tempo. O João Lucas aos 50 do primeiro tempo, nos acréscimos. E o Wellington aos 33 do segundo tempo. Fecharam a conta aí pro Goianésia, 3-0. E tivemos que eu considero uma zebra. O Porto Velho, que é o time que tem 3 cubanos no elenco, surpreendeu a Aparecidense em Aparecida de Goiás. Gol de 1-0, gol nos acréscimos aos 49. Emerson Bacas fez o único gol do jogo. Porto Velho entrou pra briga, né? Eu achando que ia ser saco de pancada igual o Jaraguá. O Jaraguá é um time sub-20, né? Só entrou para não ser punido pela CBF mesmo. Mas virou bagunça, né? Passando rapidinho aqui, o Thiago vai pôr na tela, mas só passando a pontuação. Nova Mutum e Goianésia com 9, Brasiliense, Aparecidense e Rondonópolis com 8, Gama e Porto Velho com 5. Pode acontecer de tudo, né? A gente achava aí que o Brasiliense ia disparar, que a Aparecidense ia classificar tranquilo também, mas não, tá? Tudo muito equilibrado. Equilíbrio que não tem no grupo 6. E a rodada começa quarta-feira, aquele jogo adiado por questão de protocolos sanitários. Águia Negra e Patrocinense cumpriram esse jogo. A Águia Negra venceu o Patrocinense no Mato Grosso do Sul por 4-1. Rafael Cardoso aos 15 do primeiro tempo, zagueirão, fez de cabeça. No segundo tempo, o Wilson amplia aos 5 minutos do segundo tempo. Aos 9, o Everton Canela faz o... Não foi de canela, mas ele fez o terceiro. E aos 22, o mesmo Everton Canela faz 4-0 para a Águia Negra. E o Samuel, aos 32, desconta para Patrocinense. Mas já estava sacramentado o placar 4-1. Mas agora a Águia Negra desencantou, né? Primeira vitória, goleada em cima do Patrocinense, que é o Lanterna, mas agora vem o jogo, né? Ferroviária 7, Águia Negra 0. O Gleison Imperador fez 1-0 pro Ferroviária aos 24, cruzamento do Bernardo, ele escorou pro gol. No finzinho do primeiro tempo, Guilherme Bala, que jogou o Brasileirão ano passado pro Flamengo, fez o segundo. E aí, beleza, né? Foi intervalo 2-0, que era natural, porque a Ferroviária é bem mais time que a Águia Negra, né? A Ferroviária vem aí de 5 vitórias seguidas. Mas aí começou o segundo tempo e começou a bizarrice, né? Se puder pôr o vídeo aí, o terceiro e o quarto gol da Ferroviária é brincadeira. É muito estranho, sabe? Não tô querendo acusar, não, sabe? Mas que é estranho viu? Enfim, 2 falhas bizonhas da zaga do Águia Negra que, sabe, parece de propósito. Enfim, o terceiro gol foi do Bernardo, aos 8 minutos. Aos 20, Léo Castro fez 4-0. Léo Castro, que estava jogando Série B ano passado. O Júlio Vitor, jovem jogador da Ferroviária, aí, que já tem 3 gols na Série D, fez o 5º de pênalti aos 24. Aos 30, Guilherme Bala, de novo, fez o 6º. E aos 38, Alisson Tadei fechou o placar para o Ferroviária 7-0. E com esses 2 gols aí, realmente são muito estranhos. A galera já está até conspirando lá nas redes sociais. E os vídeos chegaram até a dar uma viralizada, enfim. Placar estranho. Em Varginha,
Boa abriu 2-0 contra o Uberlândia, né? O Aruá aos 20 do primeiro tempo e 7 minutos depois o Lucas Coelho ampliou. Mas no segundo tempo, o Uberlândia descontou com o Matheus Mendes aos 3 do segundo tempo e aos 50 do segundo tempo, um jogo que teve 12 minutos de acréscimo, o Ingro empatou para o Uberlândia. O Boa, de novo, já tinha tomado um gol nos acréscimos contra a Caldense em casa, sofrendo um empate, agora de novo contra o Uberlândia. No confronto dos capixabas, Rio Branco 0, Rio Branco 0, é isso. E para fechar, um jogo hoje, né, na segunda-feira que a gente está gravando, teve o último jogo da rodada da Série D e foi Patrocinense e Caldense, o jogo lá em Patrocínio. O jogo, até os 30 do segundo tempo, não tinha nenhum gol. Depois disso, saíram 5. Então, o Patrick fez aos 30 para a Caldense. O Gabriel Santos, que é um dos artilheiros da Série D, vice-artilheiro com 5 gols. Ele faz aos 35 o segundo gol. Aos 38, o zagueiro Felipe Gregory desconta para Patrocinense. Aí tem um pênalti do próprio Felipe Gregory. E o Gabriel Santos bate aos 44 e faz o terceiro da Caldense e o quinto dele na Série D. E aos 47 ainda deu tempo do Felipe Gregory, o personagem do jogo, de novo, fazer o segundo gol da Patrocinense. Então, Patrocinense 2, Caldense 3, né? Se eu falei que o grupo 5 tá embolado, diga. Lembrando, né, que Gabriel Santos está acreditado no site da CBF como Negueba. Eu não estou usando o site da CBF. Às vezes dá esses problemas mesmo de nome. Às vezes o contrário, às vezes no site que eu uso está o apelido, mas no site da CBF está o nome. Enfim. Líder Ferroviária 12 pontos, Caldense 10, Boa 8, Uberlândia 8, esse é o G4. E eu falei no último programa que quem podia aprontar seria algum dos capixabas, mas aí eles tiveram confronto direto, empataram, né? Não saíram do lugar e, né, aparece o Rio Branco de Venda Nova com 6, o Rio Branco Capa Preta com 4, Águia Negra 4 e Patrocinense 2. Esses times aí pode descartar porque vão ser eliminados aí, os piores times do grupo, bem discrepante dos outros, dos que estão de cima, e são saco de pancada, né? A Águia Negra já tomou 16 gols, é a pior defesa de toda a Série D. Muito, muito pelo 7 que tomou da Ferroviária, né? Que, repito, foi estranho. Mas diga aí, Richard, fecha aí pra nós. Inclusive tem artilheiro para você falar, hein, Richard? Artilheiro? Vamos falar. Vou começar com o jogo. O jogo do sábado, né? O primeiro jogo da rodada, a gente teve um empate entre o Cianorte e o Boa Vista. O Cianorte é especialista em empatar, né? Quinto jogo, quinto empate da equipe do Cianorte. O Cianorte que abriu o placar, inclusive, com o Eduardo Doma. Ele é Eduardo Doma porque o sobrenome dele é sensacional. Nem consegui falar direito, que é o Domachovski. Eduardo Domachovski, que veio direto, sei lá de onde. Mas enfim, ele abriu o placar já no final do jogo. Esse jogo aí teve. Os 2 gols foram acréscimos já. Teve muita coisa durante o jogo, mas no final os caras resolveram fazer gol. Eduardo Doma abriu o placar aos 45 do segundo tempo. Daí deu um princípio de confusão lá. E deram 13 de acréscimo. E justamente no final aos 53 do segundo tempo, aos 52 por ali, assim, quase acabando o jogo, marcaram um pênalti e o Marco Vinícius fez para a equipe do Boa Vista um pênalti bem estranho, inclusive. Mas enfim, ficou nisso, né? Boa Vista 1-1 para a equipe do Cianorte. O Cianorte chegou ao quinto empate. E a equipe do Boa Vista soma mais um ponto, aí vai a 9 pontos a terceira colocação do grupo. Agora tem a Inter de Limeira, né? Inter de Limeira, que é sempre um espetáculo à parte, né? Os coringas do Diego Coelho. Então, o Diego Coelho, que desde que a gente falou, né? Que a Inter de Limeira, o Diego Coelho não conseguiu fazer seus times marcar gols, né? Acontece que a Inter de Limeira pelo menos tá marcando gols agora, né? Pelo menos evoluiu essa etapa, assim, conseguiu superar isso, um trauma seu. Conseguiu fazer o gol e abriu o placar, inclusive, nesse jogo, com o Guilherme
aos 6 minutos do segundo tempo, mas daí faltou um negócio, né? Faltou um negócio que... O Deco, eu não sei, o Deco fechou a câmera, mas eu queria que o Deco olhasse para mim, porque sabe o que faltou para a Inter de Limeira ganhar esse jogo, Deco? O quê? Faltou o detalhe, cara. Faltou o detalhe. Faltou o detalhe. E justamente no detalhe, né, que a Inter de Limeira tomou a virada, né? O Pedro do Rio fez contra, cruzamento para a área, o Pedro do Rio foi lá, meteu o testaço e meteu contra, né? Não dá para dizer que os times do Diego Coelho não fazem mais gols, eles fazem até gols pros adversários agora, entendeu? E daí depois o Davi Ribeiro, 5 minutos depois que o Pedro do Rio fez contra, foi lá e decretou a vitória do Santo André. Inter de Limeira 1, Santo André 2. Inter de Limeira que tem só 3 pontos em 5 jogos, acho que basicamente já dá para dizer sim, a Inter de Limeira não vai passar de fase. Madureira foi lá e bateu o saco de bangás do grupo, o Bangu, né? Venceu só por 1-0 lá no seu estádio lá em Madureira, com Pedro Cavalini marcando aos 32 minutos do primeiro tempo e ficou nisso, né? 1-0 para o Madureira, para cima do Bangu. O Bangu que faz uma campanha horrorosa, né? O Bangu que não vence um jogo profissional de bola desde a primeira rodada do campeonato carioca, a taça, não sei das quantas, taça Guanabara, e não venceu de novo, né? Tem só 2 pontos em 5 jogos, campanha horrorosa do Bangu. Bangu que inclusive acho que nem vai estar no que vem. Mas enfim, quem surpreende é a Portuguesa, né? A Portuguesa venceu, olha só. A Portuguesa chega à sua segunda vitória na competição e venceu bem, jogando bem. Superou aí os mestres da impatibilidade, que é o São Bento. Dessa vez o São Bento não conseguiu empatar o jogo, conseguiu perder. E foi assim que perdeu, aos 34 minutos do primeiro tempo, o Kaique abriu o placar para a Portuguesa. E já no final, assim, num contra-ataque, o São Bento, aquele negócio, né, vai para cima, tentando fazer o golzinho ali, tomou um contra-ataque. O Lucas Pageu, que é o grande destaque da Portuguesa, inclusive nessa Série D, já tem 4 gols com a camisa da Lusa, fez o gol da Portuguesa e decretou a vitória, 2-0 da equipe da Portuguesa. E pode falar. Posso fazer 3 considerações? Claro. A primeira é que o São Bento fez 17 jogos no ano e ganhou só 1. É isso. Mas continuando, né? Basicamente o grupo fechou assim. O Madureira segue líder com 9 pontos. Seguida a Portuguesa, que também tem 9 pontos em 5 jogos. E o Boa Vista com 9 pontos em 5 jogos. Todo mundo tá empatado ali. Só que o Madureira é líder pelo critério do saldo de gols, né? Madureira tem um saldo de gols de 4 em relação a 3 da Portuguesa e do Boa Vista. Em seguida, fecha o G4 o Santo André, com 7 pontos em 5 jogos, saldo de gols zerado. Daí tem o Cianorte, que empatou todos os jogos, uma situação incrível da equipe da Cianorte, e tá ali na cola, né? Tá ali na cola com 5 pontos ali na boca do G4. São Bento já vem um pouco mais atrás, com 4 pontos, e daí já puxa o pelotão da rabeira do grupo, com o Inter de Limeira com 3 e Bangu com 2. E para fechar, vamos fechar com o grupo 8, né? O grupo 8 que tivemos um jogo no sábado e continuamos a saga do Tcheco Guardiola, né? E sua super time do Cascavel. E o Cascavel venceu de novo no Olímpico Regional. Jogo que foi o dia de Léo Itaperuna, da Lense, ama esse homem, inclusive, ídolo do nosso querido tricolor carioca. Mas, brincadeiras à parte, o Itaperuna fez um baita jogo, faz uma boa passagem pelo equipe do Cascavel e abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Aos 3 minutos do segundo tempo, o Matheus Batista empatou para a equipe do Esportivo, e o Esportivo poderia ter virado, porque teve uma chance logo em seguida que perdeu, assim, e poderia ter até virado o jogo. Inclusive, campanha interessante do Esportivo, até agora, assim, me surpreendendo positivamente. Eu achei que o Esportivo ia ser o saco de pancadas do grupo junto com o Rio Branco. E endureceu o jogo para cima do Cascavel, mas o Cascavel é melhor, né? E o Léo Itaperuna resolveu acabar com a brincadeira e fez o gol ali já na metade final do segundo tempo. Mas mais precisamente aos 27 minutos do segundo tempo, fez ali o seu segundo gol da partida, o segundo gol do jogo, e ficou nisso no Olímpico Regional, 2-1 para a equipe do Cascavel. O Cascavel, com esse resultado, inclusive, abriu vantagem
em relação ao primeiro time fora do G4 e também em relação à liderança, né? Foi a 11 pontos a equipe do Cascavel. O outro jogo foi, daí já no domingo, né, às 3 horas da tarde, a gente tivemos 2 jogos. Primeiro jogo lá no Centenário, em Caxias, a equipe do Caxias não deu margem de erro também, venceu tranquilo a equipe do Aimoré. Henrique abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. O Michel, de pênalti, fez o segundo gol da equipe do Caxias e abriu 2-0 aos 6 minutos do segundo tempo. E João Denoni, aquele, empatou, descontou já na etapa final, já aos 45 minutos do segundo tempo. E ficou nisso, 2-1 para a equipe do Caxias. O Aimoré que começou bem o campeonato, né? Mas agora já faz um tempinho que o Aimoré não vence, né? O Aimoré que já não vence, acho que mais precisamente desde a segunda rodada. Sua última vitória o Aimoré não vence desde a primeira rodada. O Aimoré só venceu na estreia aquele 4-1 que fez por cima da equipe do Marcílio Dias e depois não venceu mais. Falando no Marcílio Dias que decepciona até aqui na Série D, né? Foi lá no estádio João Marcato contra a equipe da Juventus, que não tinha nenhuma vitória na competição, e perdeu feio, inclusive. 2-0 para a equipe da Juventus, poderia ter sido bem mais. Lucas Vieira abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo, e depois Tássio, volante Tássio Paixão, um homem apaixonado, Tássio Paixão, abriu o placar, né? Fez o segundo gol da equipe da Juventus aos 16 minutos do segundo tempo e ficou nisso, né? A Juventus pressionou um pouco mais, poderia ter feito até o 3-0, mas no fim ficou só 2-0 para a equipe da Juventus, que vence a primeira nessa Série D e entra no bolo da disputa por vaga, né? Tá, colou ali com essa vitória, colou no G4, ali no primeiro time dentro do G4, que é o Esportivo. E por fim, resultado decepcionante da equipe do Joinville, que é aqueles resultados, assim, ó, a gente que conhece a Série D, a gente sabe, é aqueles resultados que lá na frente faz a diferença. A equipe do Joinville foi visitar o Rio Branco, lanterna do grupo, que tinha somado só 2 pontos na competição em 4 jogos, e só empatou, e poderia ter até perdido lá no estádio Estradinha, em Paranaguá. E assim, jogo bem ruim, o pior jogo do Joinville até aqui na Série D. E é aquele negócio, né? É aquele jogo que faz a diferença, porque pouquíssimos times que vão brigar por vaga vão perder pontos para essa equipe do Rio Branco. E o Joinville perdeu. E o Joinville, é bom lembrar, ano passado também fez uma dessa, onde foi a única equipe que perdeu para o São Caetano no grupo 8, que no fim foi um resultado quase que decisivo para deixar o Joinville de fora da briga pelo G4 ali, até de fora da vaga, né? Quem pegou foi o Marcílio Dias. Então, resultado assim, não é um resultado para, meu Deus, criar um alarme. Inclusive o Joinville segue invicto ainda na competição, 9 pontos em 5 jogos, ainda é uma campanha boa. Mas assim, é o resultado que pode fazer a diferença lá na frente. E por fim, para fechar, o grupo ficou da seguinte forma: Cascavel com 11, Joinville com 9, Caxias com 8, Esportivo com 6, integram o G4. Daí vem o pelotão de todo mundo embolado, né? O Esportivo tem 6, é o primeiro time, lá vem o segundo, o primeiro time fora do G4 já é a Juventus com 5, o Marcílio Dias também com 5, e o Aimoré com 4. E daí, na lanterna do grupo, o Rio Branco, que não tem nenhuma vitória na competição, 3 empates, 2 derrotas, vem com 3 na lanterna. E basicamente é isso, já. Então é isso, vamos só aos últimos detalhes. Toda a rodada tem as estatísticas gerais da Série B. Melhor campanha, Guarani de Sobral e Ferroviária com 12 pontos. Pior campanha, Atlético Acreano e Jaraguá com 1. Melhor ataque, a Ferroviária com 12 gols. Melhores defesas, Itabaiana, Juazeirense, Aparecidense, Madureira e Boa Vista com 2 gols sofridos. Pior ataque, Jaraguá e o Rio Branco. O do Paraná com apenas 1 gol feito. A pior defesa é a do Águia Negra com 16 gols sofridos, tomar 7-0. Pesou, né? Os invictos, Castanhal, São Raimundo, Juazeirense, Itabaiana, Goianésia, Boa Vista, Madureira, Portuguesa, Cianorte, Cascavel e Joinville. Esses times ainda não perderam. E Richard, lembra que eu te falei do artilheiro? Michel, foi ao seu 6º gol. Michel, o artilheiro da Série D. Fazer 4 gols no Rio Branco ajuda, né? Depois dele vem Zelov, que não jogou na rodada suspenso.
Léo Itaperuna, Olávio e o Gabriel Santos ou Negueba com 5 gols. Então é isso, esse foi nosso programa. Não tem os gols do domingo, porque não teve gol no domingo. Então, para vocês, primeiro, um obrigado, Richard, um obrigado, Daniel, pela participação, Anderson, que teve que se ausentar aqui também, muito obrigado. Lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu, na Série D, no detalhe.